que não seja este planeta caótico. Entretanto, o surpreendente é que João não discursou sobre a alegria fragmentada e passageira que sentimos, vez ou outra, mas a respeito da alegria. Olá, tudo bem com você? Feliz sábado, que bom estarmos juntos mais uma vez para a recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina e hoje nós estamos recapitulando a lição de número 12. Olha o tema, o profeta inquieto. Já pensou, né? Você estudou durante a semana e meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, professor, professora, aluno, aluna da Escola Sabatina, que bom a gente está aqui mais uma vez para recapitular a lição da Escola Sabatina. Hoje eu estou de traje, né? De gala oficial, uniforme do Clube de Desbravadores, em homenagem ao Dia Mundial dos Desbravadores. Nós comemoramos todo ano e hoje caiu justamente no dia de sábado, claro, dia 18 de setembro de 2021. Há muito tempo este clube existe e eu quero homenagear o nosso clube aqui da Igreja de Engenho da Rainha, Amazonas, que há mais de 3 décadas tem desbravado, tem pregado o Evangelho, tem, através do seu testemunho, através das suas palavras, testemunhado do Evangelho de Cristo e tem como objetivo salvar do pecado e guiar no serviço. Parabéns pelo dia, quero homenagear você, né? Todos os clubes do nosso distrito de Engenho da Rainha, né? Eu estou aqui recapitulando a lição da Escola Sabatina com você, mas já estarei em 2 igrejas. Estarei fazendo o batismo da primavera, não é? Lá na igreja de Parque Alvorada, nesse momento agora da Escola Sabatina, e no culto divino já vou estar fazendo também um batismo e pregando nesse Dia Mundial dos Desbravadores na igreja de Alvorada. Então estou aqui deixando também o meu abraço para a minha igreja, para os meus desbravadores, para os meus jovens, para os meus amigos adultos. Quem é desbravador, não importa a idade, sempre será desbravador, não é? Então é uma aventura ser desbravador. Não existe aventura sem ser desbravador. Que Deus abençoe você. Vamos estudar? Vamos recapitular um pouquinho do que aprendemos durante toda essa semana, estudando o capítulo 12, já é o 12º e penúltimo episódio da série, né? Desta temporada de 13 semanas desse trimestre. Antes, eu gostaria de fazer uma oração. Se você puder, pode fechar os olhos e orar comigo. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nos ofereces de estarmos aqui recapitulando o estudo da lição desta semana. Que a tua bênção esteja conosco, fica com cada um de nós, internautas, que estão aí também do lado de lá da telinha, nos assistindo, adorando ao Senhor neste sábado 18 de setembro de 2021. Abençoe cada desbravador, como Dia Mundial é o dia deles, que eles sejam uma luz a desbravar esse mundo de trevas. Fica com cada um de nós no estudo da tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o verso para memorizar do profeta inquieto que estudamos durante toda essa semana está em Jonas, profeta inquieto. Alguns chamam de profeta fujão, né? O porquê vocês já sabem. E o texto está em Jonas 4, capítulo 4, no caso, verso 11. Eu vou ler para você. Deus disse a Jonas: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que texto profundo, né? Deus repreendendo o profeta, falando para Jonas, com um objetivo, é claro. Durante toda essa lição nós estudamos o objetivo pelo qual Deus enviou Jonas à cidade de Nínive. E
para falar um pouquinho sobre esse profeta, ele contém, esse livro do profeta leva o seu nome, né? Jonas, contém uma narrativa com diversas reflexões para a gente entender importantes. Diferente do que alguns imaginam, essa obra não trata apenas da salvação de uma cidade. É importante salientar que Deus, ao levar Jonas de uma forma tão assim inusitada para aquela cidade, ele não estava pensando apenas em salvar uma cidade, né? Em salvar uma cidade com muita gente, mas apresenta um mensageiro que precisa ser salvo. Então, de tantas lições que aprendemos durante essa semana, e justamente se analisarmos profundamente o livro do profeta Jonas, é que Deus estava interessado não apenas em salvar os ninivitas, mas estava interessado em salvar também o profeta Fujão. No fim, o livro não tem como alvo final falar deste profeta, mas do Deus de Jonas, do profeta, que deseja salvar todos. O livro de Jonas começa com o chamado de Deus para que ele fosse para uma cidade chamada Nínive, que era a capital do Império da Síria. Porém, em vez de ir para aquele lugar determinado por Deus, Jonas fez o quê? Decidiu ir em direção oposta, como vocês estudaram já o livro de Jonas, né, no Antigo Testamento. Então vale a pena ver essas distâncias dos lugares envolvidos na fuga de Jonas, que mostra sua total rejeição ao chamado divino. Você tem ideia que a distância de Jerusalém para Nínive, que é a atual Mossul, lá no Iraque, é de aproximadamente 884 quilômetros. Porém, a Bíblia declara que Jonas, primeiramente, ele desceu para Jope, ou seja, essa cidade era conhecida como Jafa, que foi incorporada a Tel Aviv, em Israel, no ano de 1950, onde até hoje existe um porto marítimo, o atual Jaffa Port. Essa trajetória de Jerusalém até Jope é uma caminhada de aproximadamente 52 quilômetros. Do porto de Jope, Jonas tomou um navio para Tarsis, de acordo com o capítulo 1, verso 3. Um lugar localizado entre os dois estuários do rio Guadalquivir, lá na Espanha. A distância entre os dois pontos, Jope e Tarsis, é de aproximadamente, pasmem, 3.800 quilômetros. Ao analisar a distância total da jornada que Jonas fez de Jerusalém, Jope e Tarsis, nós percebemos que ele queria ficar cerca de 4.300 quilômetros longe do chamado original de Deus. Meu amigo, ele queria ficar bem longe mesmo. Por que ele tinha esse pavor de Nínive, daquela cidade? Você tem ideia? Sabe por quê? Muito bem, vamos analisar. É apropriado pensar o seguinte, é a pergunta que não quer calar. Por que Jonas iria para um lugar tão distante, não é? Tão longe de Nínive que Deus queria que ele fosse? Então a resposta está principalmente na inimizade que havia entre os assírios, né, e os israelitas. Nínive, como eu já mencionei, era a capital da Síria, o império que em 721 a.C. derrotou Israel, lá o Reino do Norte no caso, e exilou muitos israelitas. E nesse período, os profetas Naum e Sofonias anunciaram a sua destruição, que ocorreu no ano 612 a.C. Quando o livro de Jonas foi redigido, essa cidade era símbolo de crueldade, de violência e de hostilidade, claro, ao povo de Deus, ao Israel. O exército assírio era conhecido por sua crueldade, como tortura, empalamento, decapitação, amputações e esfolamento. Você vê, por isso, eis a razão porque o profeta Fujão cascou mesmo fora. Nesse contexto, é possível entender a rejeição do profeta de Jonas à cidade de Nínive, que representava inimigos cruéis para Jonas e para familiares, obviamente, os seus amigos. A fuga de Jonas
não deu certo. Vocês conhecem a história. Após uma tempestade, ele foi lançado ao mar e um grande peixe engoliu. Tem pessoas que dizem que foi uma baleia. A Bíblia não diz o tipo do peixe, só diz que foi um grande peixe. E, de acordo com estudiosos, seria impossível uma baleia engolir um homem do tamanho de Jonas. Bem, a Bíblia diz que das profundezas do mar, ele clamou a Deus e pediu uma segunda chance. Ele fugiu, foi para bem longe, mais de 4.000 quilômetros, para longe mesmo de Nínive. Tinha medo dos ninivitas, tinha preconceito dos ninivitas. Mas quando Deus, ele providenciou um peixe, e é importante lembrar, meu irmão, minha irmã, que está conectado aí no Adventistas Engenho da Rainha, né? Que Jonas, ele foi engolido por um grande monstro marinho, e Deus providenciou esse animal, não foi para matar Jonas, não foi para mastigar Jonas, para destruir Jonas, foi pelo contrário, para salvar o profeta e também usá-lo para salvar os ninivitas. Aí lá na barriga do grande peixe, Deus ouviu o clamor de Jonas por uma segunda chance. Seguindo a ordem de Deus, o peixe fez o quê? A Bíblia diz que o peixe lançou na praia do Mediterrâneo, próxima à cidade de Nínive, o profeta que havia fugido. Nesse ponto é interessante citar que a escolha do peixe não foi acidental. Na mitologia da Assíria havia a figura de Dagon, um deus pagão que era metade homem e metade peixe, o qual enviava seus mensageiros para a terra. Interessante. Agora imagine os ninivitas ouvindo a história de que um homem foi lançado na praia por um grande peixe. Sem dúvida, a cena abriu as portas para que o povo pudesse receber a mensagem com mais facilidade. Deus tem suas estratégias, meu irmão. Deus tem seus métodos. E as estratégias e métodos de Deus são infalíveis. Glória a Ele, glória à majestade do Senhor, glória a Deus. É interessante o sermão que Jonas pregou para os ninivitas. Olha só, mais ou menos um enredo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, de acordo com Jonas 3,4. Perceba que o sermão do profeta não apresentava nenhuma mensagem de graça, nem de segunda chance. Ele foi logo direto, ou ele foi curto, como diz o ditado popular, e grosso. Ele não foi aquele tipo, amigos, irmãos, olha, se arrependam dos seus pecados, porque Deus é misericordioso e vai salvar vocês, mas vocês, do jeito que vocês estão, vocês vão se perder se vocês não se converterem. Não, não tinha nada disso não, não tinha essa pitada de graça não. Nínive era uma cidade terrível. Seus moradores eram impuros, seus moradores eram terríveis, os soldados eles eram bem algozes, eles não davam chance, não davam mole não. Então não teve nada de pitada de graça no sermão de Jonas não. E olha só, por que ele falou desse jeito, sem graça, sem uma pitada de amor? Por quê? Porque ele tinha preconceito e ele queria ver o povo de Nínive perdido mesmo. Queria a destruição de Nínive. Não tinha nada de graça. Ele simplesmente declarou a condenação e ponto final, amigo. Todo o processo de arrependimento e mudança se deu, na verdade, por iniciativa dos próprios ninivitas. De fato, uma grande mudança aconteceu em Nínive. A Bíblia declara que o povo creu em Deus e começou a jejuar e se vestir com panos de saco. Olha só, o que era sinal de grande humilhação naquela época. Tal atitude foi acatada também pelo próprio rei, que baixou um decreto ordenando que todos clamassem a Deus por misericórdia. No final do capítulo 3, Jonas percebeu que Deus ouviu o clamor dos ninivitas e poupou a cidade da destruição.
Pensa a contrariedade, meu irmão, minha irmã, do profeta. Ele ficou revoltado, ele ficou chateado, ele ficou assim, sem entender a atitude de Deus, que na verdade lá no finalzinho do capítulo, ele já sabia quem era Deus, ele conhecia Deus, só que ele não queria que essa misericórdia divina pudesse ser estendida aos inimigos de Israel. Contrariando o que muitos poderiam esperar, Jonas, o missionário, bem mais sucedido do Antigo Testamento, em vez de se alegrar com os ótimos resultados de seu trabalho, de sua pregação, ele ficou triste. Pode uma coisa dessa, gente? Triste com a conversão dos ninivitas. E o capítulo 4 registra sua oração nas seguintes palavras. Olha só. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Olha só. Pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas 4, verso 2. Esse texto revela que Jonas estava revoltado com o tamanho da graça de Deus, que era capaz de salvar até os seus maiores inimigos, os ninivitas, amigo. Dá para entender um negócio desse? É inconcebível essa atitude. Ao contemplar então o quadro geral do livro desse profeta, percebemos uma grande incoerência. A cidade pagã, ao receber a mensagem de Deus, se converteu toda a cidade. Porém, o mensageiro, mesmo passando por toda aquela tormenta da tempestade, ainda estava com o coração distante de Deus. O camarada passou por aquela tempestade, pediu para ser jogado no barco, os marinheiros jogaram esse marujo lá no fundo do mar, era para morrer. Deus ainda teve a oportunidade de salvá-lo e salvou, né? Oferecendo um animal gigantesco, o engolindo e o vomitando na cidade divina. E o camarada, em vez de ser grato a Deus, fica resmungando, fica contrariado. É interessante, gente, o que o ser humano é capaz de fazer. Para demonstrar a completa inversão de valores na vida do profeta, o que é que Deus fez? Criou uma situação com muitas reflexões importantes. Vamos lembrar isso. Na parte final deste livro de Jonas, o texto declara que uma planta nasceu por cima de Jonas, fazendo uma grande sombra sobre sua cabeça. E isso o fez se sentir muito feliz pela situação. Porém, no outro dia, Deus enviou um verme que atacou aquela planta e a planta secou, conforme o verso 7 do capítulo 4. Jonas ficou tão revoltado com a morte da planta que pediu a morte para si mesmo. Esses 3 últimos versos do livro apresentam a fala de Deus ao profeta revoltado, buscando conduzi-lo a uma reflexão. Olha só, através da seguinte pergunta: você acha que é razoável, Jonas, essa sua raiva por causa da planta? Jonas 4, verso 9. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Ele continua: você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita da mão esquerda, e também muitos animais, versos 10 a 11 do capítulo 4. Que lição de moral Deus deu para aquele profeta. Eu acho que ele queria um buraco para enterrar a cabeça, o corpo, a alma, a vida toda, e não achou naquele momento, mas ele procurou. Que vergonha, gente! Você sabe que às vezes acontece a mesma coisa comigo e com você? O livro de Jonas, ele termina com uma interrogação. Essa interrogação aponta para um mensageiro que se importava mais com as coisas do que com as pessoas. Eu costumo dizer que às vezes nós somos assim, nós coisificamos
as pessoas e personificamos as coisas. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele valorizou mais as coisas do que a gente, do que as pessoas. Quando nós valorizamos as coisas, nós personificamos as coisas. Quando nós não valorizamos as pessoas, nós coisificamos as pessoas. Oh, meu irmão, tal cenário me lembra um interessante pensamento que diz assim: use as coisas e ame as pessoas, jamais o contrário. A estratégia de Deus para salvar a humanidade perdida, às vezes, parece estranha. Nínive, cidade de 120 mil habitantes, era importante na antiga Assíria. O exército assírio era um dos mais cruéis, é verdade, do Oriente Próximo. A sua crueldade, repito, era conhecida em toda a bacia do Mediterrâneo. Eles não apenas atacavam fortalezas inimigas, mas as destruíam. Assassinavam brutalmente os inimigos e tomavam milhares de jovens como escravos. Essa foi a reação, repito, de Jonas, quando Deus o instruiu a viajar de Israel até Nínive para pregar uma mensagem de arrependimento nessa cidade ímpia. Por isso que ele não quis ir. Mas não justifica, gente. Se Deus pede, vá. Floresça onde Deus lhe colocar. Tem gente que reclama, né? Tem gente que se sente grande demais para ocupar lugares pequenos. Quem se sente grande demais para ocupar lugares pequenos demais é pequeno demais para ocupar lugares grandes demais. Decorou? Em vez de confiar no poder de Deus para cumprir a ordem divina, Jonas foi dominado pela ansiedade, medo. Ele não teve descanso nem paz de espírito. Aí o que é que vem? A fuga. Ele fugiu em direção oposta. Algo notável sobre esse relato é o desejo divino de salvar os habitantes de Nínive. Meu irmão, que coisa linda! Deus, ele tem paixão por salvar os perdidos. Ele fará o que for preciso para redimi-los. A história de Jonas não diz respeito apenas à salvação de Nínive. Repito, refere-se também à salvação do profeta. O profeta relutante, e olha o texto, inquieto, fujão. Jonas provavelmente não percebeu a profundidade de sua aversão aos ninivitas. Fugindo de Deus, acabou na barriga de um peixe enorme e teve 3 dias para refletir sobre seu relacionamento com o Senhor. Em um ato de puro desespero, Jonas clamou a Deus. Quando o peixe enorme o cuspiu na praia, o fugitivo relutante tornou-se um missionário colaborador. Mas a história, repito, não terminou aí. Jonas pregou, repito, Nínive, todos se arrependeram. Jonas ficou irado. Ele pensava mais em sua reputação do que na honra de Deus e em seu amor pelo povo de Nínive. A lição dessa semana, nós descobrimos essa linda e maravilhosa verdade. Jonas precisava do evangelho, tanto quanto o povo de Nínive. E nós também. O importante é lembrar que Deus não queria salvar apenas os ninivitas, não é? Repito, mas o profeta que fugiu. A ideia de ser ridicularizado, rejeitado, ou pior ainda, perseguido, dominou o profeta. As dificuldades diante dele pareciam tão enormes, mas tão grandes, que ele não conseguia enfrentá-las. Ao pensar nas dificuldades e aparentes impossibilidades dessa missão, esse profeta foi tentado a duvidar da sabedoria do chamado. Do ponto de vista humano, parecia que nada se ganharia em proclamar uma mensagem como aquela numa cidade tão orgulhosa, tão ímpia. Acontece que Jonas esqueceu, por um momento, que o Deus a quem servia era todo sábio e todo poderoso. Enquanto hesitava, ainda duvidando, Satanás encheu o coração dele de desânimo. Quer saber, meu irmão? Quer saber, minha irmã? O desânimo é uma coisa diabólica e é o diabo que coloca dentro da humanidade.
O profeta, ele sentiu profundo medo, receio e se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu até Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, só relembrando a história. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles. Isso está em Jonas 1, verso 3. Na tarefa que lhe fora entregue, Jonas tinha recebido uma pesada responsabilidade. É verdade, gente. A gente que prega o evangelho, eu sou pastor, eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador entrar em lugares assim inimagináveis. É muita responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado, que foi o próprio Deus, a ir a Nínive, estava apto a sustentar seu servo e garantir seu sucesso. Se o profeta tivesse obedecido, sem questionar e sem fugir, ele teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. A mesma coisa é com a gente. A gente precisa obedecer ao id, assim como Caleb. Eu vou e eu sou, meu amigo. Jonas, ele não resolveu o seu problema fugindo, resolveu? De jeito algum. Correr apenas o colocou em mais dificuldades. O Deus que o comissionou a pregar o arrependimento a Nínive era totalmente capaz de sustentá-lo, de protegê-lo, de apoiá-lo e de fortalecê-lo. Você não acredita nisso? Deus nunca nos dá uma tarefa sem nos dar a capacidade de realizá-la. Isso aí me faz lembrar, e caro amigo que está nos assistindo no Adventistas Engenho da Rainha, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu professor, minha professora, meu aluno, minha aluna, minha ovelha. Isso me faz lembrar que a pessoa pode ser muito capaz, mas se ela não está disponível, não está disposta, é preferível um disponível a um capaz, porque Deus, ele capacita a quantos chama. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Olha só que bênção! Tudo que pode ser feito pode ser cumprido pelo poder do próprio Cristo. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Jonas pensou mais em sua fraqueza do que na força divina. Mas Deus ainda não havia terminado a obra na vida do profeta. Jonas estava a caminho de outro lugar, mas Deus estava a caminho de Jonas. Enquanto o profeta fugia do chamado divino, o Senhor o chamava. As Escrituras dizem: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas 1, verso 4. É importante entender que o Espírito de Profecia contando essa história, e nós vemos também no Novo Testamento uma ocasião em que os discípulos estavam no mar com Jesus e houve uma tempestade. Lembram desse fato? Bem, o Espírito de Profecia comenta, a irmã Ellen White, ela faz esse comentário dizendo que o diabo queria destruir a vida dos discípulos e a própria vida de Jesus ali naquele dia. Por isso que ele provocou aquela tempestade. No caso do Antigo Testamento, no caso deste livro de Jonas, na tempestade de Jonas, é importante salientar que quem estava por trás da tempestade não foi Satanás, foi o próprio Deus. Deus, ele provocou aquela tempestade para salvar o profeta e para salvar os ninivitas. Quando parecia que a carga e toda a tripulação seriam perdidas, em desespero absoluto, Jonas implorou que o jogassem ao mar. Jonas percebeu. Ao afundar nas ondas, ele foi engolido por aquele grande peixe, que a gente não conhece que tipo de peixe era. Na verdade, não existe esse peixe. Deus providenciou no momento para salvar Jonas e de tabela para salvar os ninivitas. A Bíblia diz que Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, ao seu Deus, no capítulo 2, verso 1. Há quem acredite que a história de Jonas seja uma alegoria ou fantasiosa demais para ser verdade. Imagina-se ser um conto mítico de ficção em vez de uma narrativa histórica, verídica, verdadeira. Contudo, a evidência bíblica, histórica e arqueológica é contra essa visão.
Entre outras razões, para acreditar que a história de Jonas é um evento da vida real, é que de acordo com 2 Reis, capítulo 14, verso 25, Jonas foi um personagem real. Os judeus consideravam o livro de Jonas histórico. Os achados arqueológicos em Nínive confirmam o tamanho da cidade conforme descrito nas Escrituras Sagradas, isso mesmo, na Bíblia. O próprio Jesus se refere a Nínive e à cidade de Jonas em Mateus capítulo 12, verso 39 e também verso 40, e ele diz em Lucas capítulo 11, verso 29 e também no verso 30. Uma das principais questões gira em torno do peixe. Acaso um peixe poderia engolir alguém e essa pessoa sobreviver? A possibilidade de Jonas ter sido engolido por um grande peixe é verídica. Existem várias espécies de baleias e várias espécies também de tubarões que existem hoje com goelas grandes e suficientes para engolir um homem inteiro. Entre os animais extintos, como os plesiosauros, o mesmo poderia ser dito e talvez esse fosse um peixe de grande porte, até então desconhecido. A questão é que a história não é impossível. No entanto, o mais importante é que a Bíblia diz que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Mesmo que a arqueologia, mesmo que a história tente mostrar que existe um peixe e tal, com certeza, pela fé, nós podemos acreditar que Deus providenciou um peixe ali, pronto, e assunto encerrado, e engoliu o profeta e salvou o profeta. Claramente esse evento ele foi milagroso e não um fenômeno natural. Assim, não temos que dar uma explicação, como acabei de tentar oferecer para você, por meio de experiência ou conhecimento moderno. Um homem poderia sobreviver na barriga de um peixe? Mostrou-se claramente que a expressão hebraica 3 dias e 3 noites, tanto nas Escrituras quanto em outras fontes, significa um período que começa em um dia e termina no dia seguinte ao seguinte. Isso não significa necessariamente 3 dias e 3 noites inteiros. Além disso, houve vários casos relatados de marinheiros ou outros indivíduos engolidos por animais, assim que foram resgatados muitas horas depois. Como cristãos, acreditamos em milagres, por isso aceitamos a história de Jonas tal qual está relatada na palavra de Deus. Na barriga daquele enorme peixe, Jonas pôde refletir seriamente, meu irmão, minha irmã. Tomado de desespero, ele clamou dentro do abismo, como diz a Escritura. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu subi a ti, a minha oração, no teu santo templo. Capítulo 2 de Jonas, verso 7. Jonas olhou além da escuridão para a luz brilhante, proveniente do santuário celestial. Ele concentrou sua atenção no eterno. Davi, nas Escrituras, ele disse: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem sido feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo. Salmo 77, de 13 a 15. Glória a Deus nas mais altas alturas. Jonas, ele descobriu o Deus que faz maravilhas. Sejam quais forem as circunstâncias em que nos encontremos, meu irmão, minha irmã, quando olhamos para o santuário e contemplamos a glória divina, como Jonas fez, nossa confiança em Deus e em seu poder infinito aumenta. Ao comentar essa linda experiência, Ellen White diz: apesar de tudo, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Por meio de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar devia ser revivida. Isso está em Profetas e Reis, página 266. Quando sua fé reviveu,
Deus operou um milagre e o grande peixe cuspiu Jonas na praia, como diz a história bíblica. Ele viajou para Nínive e pregou que Deus destruiria a cidade perversa. Para sua surpresa, o povo se arrependeu. Repito, houve um grande reavivamento espiritual. O rei aprovou um decreto em harmonia com os costumes orientais, como já falei para vocês. E toda a nação se arrependeu, jejuou e confessou o seu pecado. E por incrível que pareça, Jonas ficou incrivelmente frustrado. Ele cumpriu a ordem divina, mas as terríveis consequências, graças a Deus, não aconteceram. No estudo da profecia, existe algo conhecido como profecia condicional. Já estudou isso? Esse conceito é bem expresso em Jonas 3, verso 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Isso é profecia condicional. O cumprimento dessa profecia estava fundamentado na resposta do povo. Quando se arrependeram, o que é que Deus fez? Cedeu. A pregação de Jonas foi um sucesso, mas o profeta relutante não reconheceu essa estratégia. Sentiu-se um fracassado, mas séculos mais tarde Jesus citou Jonas como exemplo de fidelidade em sua pregação a Nínive. Eis notícias incrivelmente boas. Deus não desiste de nós, meu amigo. Facilmente. Jonas precisava do evangelho tanto quanto os ninivitas. Deus o perseguiu, não o deixou ir e segurou até que ele reconhecesse a sua mão poderosa. Você já sentiu que Deus o guiava para fazer algo, mas estava relutante em fazê-lo? Eu já senti várias vezes. Já sentiu o Espírito Santo trabalhando em seu coração, convencendo-o a tomar uma decisão, mas ficou hesitante por causa das consequências percebidas? Talvez, como Jonas, você tenha sido um missionário relutante. Já ouviu o chamado de Deus para assumir um cargo na igreja, testemunhar para um vizinho ou colega de trabalho, ou compartilhar o evangelho com um membro incrédulo da família, mas, ao mesmo tempo, ficou preocupado em não estar qualificado para fazê-lo? Isso acontece várias vezes conosco. Ou em seu testemunho, tem medo de dizer a coisa errada, medo de que não aceitem o que você tem a dizer. Pior ainda, tem medo de que o rejeitem? Lembre-se, primeiro, Deus qualifica aqueles a quem chama. Repito, lembra? Em segundo lugar, quando Deus o impressiona a fazer algo e você aceita sua designação, ele assume a responsabilidade pelos resultados. Deus não nos chama apenas para o sucesso. Ele nos chama à fidelidade. Se formos fiéis à tarefa que nos ordena a fazer, um dia ele dirá: muito bem, servo bom e fiel. Venha participar da alegria do seu Senhor. Mateus 25, verso 21. Que maravilha de estudo, não é, irmão? Não é, minha irmã? Maravilha de lição essa semana. Aprendemos que Deus, ele, através do livro de Jonas, ele enviou o profeta para salvar os ninivitas, mas também para salvar o próprio profeta. Que Jesus abençoe você, que Jesus capacite você e não tenha medo, não tenha receio. Se Deus te chamou para fazer um lindo trabalho, mesmo em um lugar que não lhe agrada, vá, floresça onde você estiver. Essa é a resposta de Deus para nós. Vamos deixar o resultado com Ele. Nós não somos o Espírito Santo. Vamos abrir a boca e vamos pregar o Evangelho. O resultado é Ele quem vai dar. Assim como você estiver, e se você puder, vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo estudo da lição desta semana.
Obrigado por todos os internautas que nos acompanharam, os irmãos da igreja, todos que vieram e estão participando do estudo da lição da Escola Sabatina. Abençoe cada participante, abençoe suas famílias, suas casas. Fica com todos nós durante este dia de sábado, mundial de desbravadores, que a tua bênção esteja sobre todos eles, sobre todos nós, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos voltar agora para a igreja sede, onde ali teremos a continuidade do programa deste sábado, especial do Dia Mundial do Clube de Desbravadores. É com você. Deus abençoe. Parabéns, desbravador. Deus te abençoe, jovem. Até a próxima semana. Tchau.